Bom dia, pessoal. O negócio é o seguinte, dá uma revisadinha sobre o que nós estávamos vendo. Agora há pouco nós estávamos estudando estruturas formadas por faces planas. Essas estruturas nós denominamos genericamente de poliedro. Nós vimos que os poliedros, aliás, qual é a origem do nome poliedro? Isso, muitas faces, né? Poliedro, edro é face, então muitas faces. Nós vimos que dentro de um poliedro a gente denomina cada estruturinha daquelas. Por exemplo, esses pontinhos aqui são vértices, que é a união de arestas. E as arestas, cada uma delas, um conjunto de arestas, delimita uma região chamada de face, que é aquela parte plana. Legal. Esse poliedro, por exemplo, ele é um poliedro piramidal, né? Porque ele tem uma base lá no fundo e tem um vértice no qual as faces triangulares se encontram. Diferente de poliedros mais comuns, de repente mais corriqueiros, como esse aqui, ó, que já são chamados de prismas, né? Então são poliedros, só que um é um poliedro piramidal, o outro é um poliedro prismático. O que caracteriza o poliedro prismático é que ele tem duas bases paralelas conectadas por faces retangulares agora. Observa que esse cara aqui tem faces retangulares, enquanto esse faces triangulares, pelo menos nas suas laterais, né? Obrigado, querido, seu papata. Olha só, outra coisa importante. Esse cara aqui tem essas duas bases nessa posição, né? E tem essas quatro faces laterais. Esse cara aqui tem uma base só, porém também tem quatro faces laterais. Isso é uma outra coisa que ele vai te perguntar nos problemas. Calcule a área a área lateral. Ele está falando, eu quero a soma das áreas das faces que ficam do lado. Calcule a área das bases. Aí tu vai só se preocupar com a base de cima ou a base de baixo, ou nesse caso a única base que existe. Essas são perguntas comuns de se fazer. Aliás, nós vimos também que os poliedros eles podem ser côncavos ou convexos. Côncavo é aquele que tem uma partezinha cavadinha para dentro. Dá para tirar uma linha partindo dele, passando por fora dele, uma linha reta, né? E voltando para dentro dele. O côncavo, o convexo não. E aqui nós só estudamos de verdade os convexos. Euler, ou Euler. Claro, não. A área lateral é a soma de todas as... Isso, seria, nesse caso aqui, né, seria essa, mais aquela lá de trás, mais essa outra aqui. A soma dessas quatro áreas, eu vou dar exemplo disso já já. Eu só estou relembrando primeiro o conceito. E essa aqui seria os quatro triângulos, seria a área lateral dela. E a área total dessas figuras será sempre a área lateral mais a área da base, né? E se forem duas bases, vezes 2 aqui, se forem duas bases. Sem problema nenhum, né? Faz todo sentido. A área total é a soma de todas as superfícies ao redor desse corpo. Outra coisa. Nós vimos que o Euler, ele percebeu que existe uma relação matemática entre o número de faces, vértices e arestas, que ficou... V mais F? A mais 2. O negócio é lembrar que o A está sozinho de um lado, né? E o V e o F do outro. Fica fácil de perceber. Vimos umas questõezinhas legais, né? Onde dava a planificação dessa figura e nós tínhamos que usar o nosso bom senso para descobrir como é que essa figura terminaria. O segredinho maior é que quando eu tenho as faces apenas, quando eu vou juntar duas arestas se transforma em uma. Então tem aquela ideia de dividir por 2 o número de arestas contadas as faces separadas, né? Nada demais. Para fazer alguns exemplos aqui, começar com um exemplo legal aqui de revisão das coisas que nós vamos começar a calcular em seguida. Imagina esse poliedro aqui, ó. Qual seria o nome desse poliedro, hein? Ou desse prisma, já que ele é um prisma. Prisma hexagonal, né? Já que a base é um hexágono, o nome vem da base. Bom, então olha só. Se eu falar que é um hexágono regular e disser qual é o tamanho desse ladinho, sei lá, 6 centímetros... digo que a altura dele é 20 centímetros, caramba, eu tenho uma infinidade de perguntas para fazer só com esses dois dados ali, certo? Eu poderia perguntar qual é a área da base, qual é a área lateral, qual é a área total. Hoje nós vamos começar a ver como é que calcula o volume desse cara, embora nós já tenhamos discutido rapidamente em outros momentos, né, das nossas aulas. Hoje nós vamos ver tecnicamente como é que se calcula o volume dessa figura.
Nós poderíamos também pedir número de faces, arestas, vértices, né? Que são coisas um pouco mais simples. Olha, na verdade, cara, para o cara matar essa charada, a primeira coisa que ele tem que perceber é que a gente já estudou hexágono. Vocês concordam comigo? A gente já chegou a estudar essa situação aqui, ó. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é fazer um estudo da base desse cara. Se eu disse que era L, 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 que era um hexágono regular, a gente tem como decompor esse hexágono em vários triângulos e matar, por exemplo, a área da base por esses estudos anteriores que nós fizemos. Então tu vê, o que nós vamos avançar aqui é muito pouco. Só que se tu não dominou aquela parte ainda, né, das figuras planas, lógico que vai dar uma incomodadinha em alguma coisa. Então vamos lá, vamos calcular a área da base e as áreas, a área lateral e, portanto, depois a área total. Como é mesmo que determina esse ângulo aqui, ó? Como é que determina esse ângulo ali? Como é que é? 180, 180. Ah, tá. Lembrei. Para calcular a soma dos ângulos internos aqui, né? De qualquer polígono, né? Parabéns, é verdade. Uma outra técnica que poderia imaginar é o seguinte: aqui não tem uma volta, que é 360, né? E tem quantos ângulos iguais aqui? 6. 360 dividido por 6, 60. Descobri aquele ângulo ali, né? Concordam comigo? E já que esse lado é igual a esse lado, porque poderíamos imaginar que é o raio de uma circunferência, concordam comigo? São todos raios de uma circunferência. Então, já que esses lados são iguais, obrigatoriamente os ângulos opostos são iguais. Então, portanto, aqui é 60 e 60. Então, na verdade, todo hexágono regular é composto de 6 triângulos quase O isósceles é aquele que tem dois lados iguais. Esse tem os 3 lados iguais, porque os 3 ângulos são iguais, né? Então, aqui é L, aqui é L e aqui é L. Mas isso a gente já tinha estudado anteriormente, né? Só estou revisando com vocês. Se eu consigo calcular a área de um deles, eu consigo calcular a área de todos. Concordam comigo? Legal. Vou ampliar um desses triângulos. Fica à vontade, querida. 60, 60 e 60. Vou traçar a altura. Aqui fica então sendo 90 graus, não é isso? Quando a gente mede a altura de alguém, a gente o faz perpendicularmente com o chão, não é isso? E aí como é que calcula a área de um triângulo? Muito obrigado. Base vezes altura sobre 2. Quanto é a base? É o próprio L, né? Que vai ser o 6 futuramente. Mas primeiro eu vou fazer com letrinha que deixa o cérebro bombado. Como é que eu vou determinar a altura em função do L? Aqui também era L, né? Ah, pode ser, legal. O amigo quer fazer um Pitágoras aqui, ó. Gostei de ver. Ótimo, parabéns. Mas eu ainda prefiro outra técnica. Alguém lembra? Deixa eu ver. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 60 é o cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Está dividindo, passa L raiz de 3 sobre 2. Não rolou na aula passada um papo sobre L raiz de 3 sobre 2? Né? A gente está falando da diagonal, acho, do quadrado, né? Que é L raiz de 2. Alguém soltou o L raiz de 3 sobre 2, ó. Tirou, algo desse tipo. Tirou, na verdade, ele tinha visto essa relação anteriormente, né? O nosso cérebro, ele guarda as coisas, só que nem sempre de maneira organizada. Ele estava se referindo à altura de um triângulo equilátero. Descobri a altura, que bota lá, fica L raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Divisão de fração é a primeira. Então esse 2 sobre 1 vai passar para cá multiplicando. 1 sobre 2, não é isso? Ficou L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Isso é para calcular a área de um triângulo equilátero. E já que é um hexágono, são 6, basta multiplicar por 6. E simplificando, então a área da base ficaria, divide por 2 em cima e embaixo, 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Cara, eu queria era isso, que tu usando essa matemática básica, primordial. Olha bem que matemática nós usamos, cara. Uma matemática de descobrir o ângulozinho. Há séculos nós fazemos isso, desde o berçário eu trabalho com isso. Área de triângulo, seno, isola numa, substitui na outra, é tudo coisa bomba que no final te deixa poderoso, permite te deduzir fórmula das coisas. E os jovens, na tua idade,
É 1% do jovem que chega nesse nível de matemática que consegue pegar lá um desenho sem nada. Sem colar, sem nada, sozinho. Ele pega lá, tudo que eu lembrei, peraí. Ó, tá aqui, deduzir a área. Se tu chegar nesse nível, meu querido, aí pode pensar em medicina na UFSC, pode pensar na faculdade que for, porque tu entra. Poucos jovens se dão ao trabalho de chegar nesse nível, de conseguir fazer uma deduçãozinha assim, boba, sem cola, certo? Aí tu tens que ver o que tu quer, né? Se quiser passar em direito na UFSC, nem precisaria saber deduzir, tu vê, né? Embora o pessoal diga que é difícil, não é não, é só dar uma estudadinha um pouquinho a mais. Medicina já tem que saber deduzir, eu diria. Não que vá cair na prova, é só porque eu saber deduzir indica que tu tá estudando pra caramba, entendeu? Te nivela, mostra, pô, eu tô top, eu tô junto com os top. Aí dá pra competir, certo? Não é que ele vai cobrar isso, a UFSC não cobraria uma dedução dessa. Não é o estilo da UFSC. Outra, ó, muitos de vocês achariam mais fácil se desde o começo no lugar do L tivesse colocado 6 e ficasse usando o númerozinho. Pra ti ia ser mais fácil de pensar, mas o mais fácil te deixa pior. Tu vê que loucura, quanto mais a gente se esforça na vida e sofre, entre aspas, mais apto a gente fica a enfrentar as dificuldades. Vamos lá então, depois desta bela revisão, que isso tudo aí já tinha sido feito. Quanto é que é o L? 6, vai ficar 3 vezes 6 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 2. 6 vezes 6, 36 por 2, 18. 18 vezes 3, parabéns, 54 raiz de 3 centímetros. Isto é a área da base. Isto é a área de uma das bases, né, galera? Legal. Área lateral, essa aí é bobagem. Área lateral é bobagem. Me conta aí, como é que eu acharia a área lateral? Isso, área lateral fica... vezes 6, né? Aqui é 6, aqui é 20, cada um deles tem uma área de 20 vezes 6. Mas são 6, cuidado, hein? Área lateral, 6 vezes 6, vezes 2, 72, com o 0, 720 centímetros quadrados, né, professor? Ô, professor ignorante, ô, animal. Quadrado, né? Pô, L tá ao quadrado. E é o L que é centímetro elevado ao quadrado, centímetro ao quadrado. Tu vê o que uma distração faz, né, cara? E muita atenção, e se eu peço a área total? Vamos ver se a galera estava atenta na aula. A L, 2AB, porque são duas as bases. A área total é 720, 2 vezes 54 raiz de 3. Vai ficar área total igual 720 mais 108 raiz de 3 entre parênteses centímetros quadrados. É assim que se responderia. E no vestibular? É assim que se responderia. Se o cara for muito sacana, ele pede com casas após a vírgula. Responda em decimal. Como é que tu faria para responder em decimal? Tiraria a raiz de 3, colocaria no lugar 1.73, 1.7, faria a conta e responderia em decimal. Legal. O que foi de novo aí, galera? O que nós vimos aí de matemática nova? Alguma técnica nova matemática? Não, era só aplicação de coisas anteriores, só que agora tudo de uma vez só, né? Então tem que ter um pouquinho de visualização espacial também, para poder enxergar essa figura em 3D. Né? Muitos professores trazem as figuras para a galera poder tocar e ver. Sinceramente, eu acho que, pô, a gente acreditar que tu olhar a figura e apalpar ela vai te melhorar, sendo que o teu mundo é 3D, né? E para tu imaginar o que tem nas costas do colega, tu tem que te colocar lá atrás e visualizar as costas dele de um outro ponto de vista imaginário, e tu faz isso todo dia, né? Quando tu imagina, putz, eu tenho que ir lá buscar aquela coisa. Tu já imagina o quarto e onde a coisa está. Tu tá usando a tua capacidade de visualização 3D, né? Certo? Então eu acho que o mais legal é pedir para o aluno fazer. Ah, vamos fazer um trabalhinho, façam. Tu vai fazer uma pirâmide quadrangular, tu vai fazer um prisma hexagonal, né? E aí a galera vai, pega papelão lá, faz isso aí. Se a gente sobrar um tempinho, a gente brinca um dia de artes aí na matemática. Mas o negócio é tu aprender a calcular, não tem jeito. Tem que pegar um exercício e tentar matar ele. Essa é a saída. Eu acabei de criar um aqui, tu viu, né? Acabei de tacar valor qualquer ali. E aqui na apostila, muitos bonitos para vocês. Queria que tu arriscasse um rapidinho primeiro.
Ó. Ah, mas peraí, não. Peraí, vou apagar. Página 51, faz aquela ali, ó, área da superfície de um prisma. Começa na página 51, termina na 52. Em alguns minutos eu corrigirei. Eu só vou apagar, cara, porque não vai te fazer bem. Se tu ficar olhando isso aqui tudo, não vai te fazer bem. Vai que é tua, meu querido. Pela manhã para aprender matemática. Hoje na última aula nós faremos uma coisinha um pouco diferente. Páginas 51 e 52, empacou, chamou, eu quero ver um suor saindo dessa testa. É a área da superfície de um prisma, não são os exercícios, tá? É aquele que tu vai junto com a apostila ali pensando um pouquinho.